Não, mas eu vou tentar falar devagar, assim. Vou falar, né, mais pausadamente. É que eu me emociono muito falando. Eu gosto muito dos temas que eu falo e tudo mais, né? Quem já me viu aqui, acho que a maioria me viu já me apresentando. Bom, se alguém não me conhece aqui, eu sou o Alexandre Guilhão. Deveria ter me apresentado no começo lá do evento, né? Fui mal educado quando fui botar o filme. Né? Mas eu sou doutorando aqui do curso de História, né? Não vou nem falar meu tema de pesquisa, né, hoje em dia. Qualquer? Não. Pesquiso cinema na Revolução Cubana. Eu vou tapar o Cinema? na Revolução Cubana. Esse é meu tema de pesquisa, né? O tema que eu desenvolvo aqui na pós-graduação. Claro, tem vários outros temas que eu estudo. Cinema latino-americano dos anos 60 e 70 em geral, eu pesquiso bastante, assim, né? Exemplo aqui o filme que a gente viu hoje, né? Mas eu estou desenvolvendo a partir disso, assim, dos anos... A minha dissertação foi dos anos 50 e 60 em Cuba. O que acontece com o advento da Revolução, o que muda, né? Através do cinema, assim, o que é possível a gente identificar através do cinema. Aí no doutorado agora eu avancei para os anos 70 e 80 e estou fazendo uma comparação com o Chile. O que acontece no Chile, enfim. Então é um desafio, né? Porque no Chile tem um processo bem peculiar, né? Que a gente tem primeiro a instalação de uma via socialista democrática, né? Com a unidade popular, e depois tem o golpe, né? Do Pinochet. Então aí eu analiso essa produção de imagens nesses dois períodos, assim, porque no período do Pinochet, apesar de um período grande, assim, não tem muita produção de filmes. Então, até eu diria que, eu não sei, eu estou começando a analisar os dados, mas daria para comparar o número de filmes no pequeno período da Unidade Popular com o longo período do Pinochet, eu acho que o número de filmes é parecido. E eu comparo com Cuba, olha que coisa, né? Mas então vamos falar do que a gente está aqui para falar, né? Que é o filme, né? O filme do Glauber Rocha. Alguém já tinha visto o filme? Tu até tinha apresentado numa aula, eu lembro, né? Eu acho que até foi, se eu não me engano, foi um trabalho de Diário da Terra Sol. Acho que tu apresentaste. É que eu fiz uma apresentação, foi quando eu te conheci, fiz uma apresentação lá. Tu ia fazer depois, né? Tu veio perguntar para mim se eu ia falar desse filme e tudo, né? Alguém mais vai falar? Ninguém viu mais, tá? Alguém já viu qualquer filme do Glauber Rocha? Todos. Não, tu não conta. Tu não conta. Tá, então assim... Todos que é possível. A filmografia dele não é tão longa também, se for ver assim. Não é, mas hoje em dia a gente acha todos, assim, né? É difícil achar com uma boa qualidade, até esse é um ponto importante, né? Porque eu até trouxe... Essa cópia que eu passei com vocês aqui, esse DVD... eu peguei emprestado da Carol Severo, que está aqui agora. Mas eu tenho uma versão só. Eu só tinha uma outra versão que eu até trouxe, caso não funcionasse essa, que é uma qualidade menor. Eu não sei o áudio, eu até não testei. Porque eu achei a qualidade de imagem muito boa. Eu fiquei impressionado, sendo bem sincero. Porque eu já vi várias cópias diferentes desse filme, nunca tinha visto tão bem. Essa cópia é restaurada, né? Mas o áudio, né, assim, estava bem ruim. Até eu queria perguntar como é que foi para vocês ouvir? O áudio também? Sim, o áudio. Eu achei meio sussurrado. Essa questão, assim, vocês conseguiram entender as falas, assim? Eu entendi mais a drama com as legendas. Tá, ainda bem que a gente botou as legendas, né, porque... Tem uns trechinhos que falam muito baixinho. Isso é curioso, porque tem vários momentos que não. Mas tem momentos que tem, então, tipo... Não sei se foi um problema na restauração dele, talvez o trabalho pudesse ter sido melhor feito ali na mixagem, né? Que, quando regula a quantidade de som, sabe? A quantidade de som em cada parte, né? Não, até música, né? A mixagem é basicamente isso, né? As regulagens... Mas parece que nesse momento os personagens ficaram mais intimistas. Também, não, mas tem um pouco isso. Tem um pouco isso, tem momentos que inclusive eles... Tem momentos que eles inclusive se afastam da câmera, e aí também fica mais baixo. Isso também é um ponto importante. Só que isso, digamos que não precisava porque o som ele é dublado. Caso alguém não saiba, eu estou dizendo isso. Não foi captado o áudio no momento, assim. Né? Só captaram um som guia que chama, que é para tu depois saber o que tem que dublar. Né? E aí depois eles se dublam. Isso é comum, isso acontece até hoje em vários filmes. Né? E porque é mais fácil. Não é mais fácil, tem que trabalhar um monte depois, né? Mas enfim. Então assim, pessoal, acho que pra gente falar desse filme, assim,
eu tinha pensado em fazer uma fala, eu vou resumir o que eu ia falar, porque basicamente eu queria fazer uma fala, pegando assim, um contexto um pouco mais amplo, um recorte mais amplo, mas eu acho que ao dado da hora e tudo mais eu vou reduzir um pouco, né? Mas é importante a gente pensar algumas coisas assim, em função do Glauber Rocha, assim, né? Eu acho que não tem como falar de um filme dele sem a gente entrar pelo menos um pouquinho nele, sempre porque ele é uma figura muito específica, né? Muito característica assim, do debate brasileiro, né? Nos anos 50, 60. Bom, o nome dele voltou recentemente, né? Se vocês acompanharam a inauguração do aeroporto Glauber Rocha na Bahia, que teve todo aquele... Eu fiquei esperando para ver se o sujeito lá ia falar o nome dele na inauguração, né? Mas não falou, né? Não encarou a memória do homem, né? Porque o que ele estaria dizendo disso, né? Não sei. Eu até imagino, né? Porque o Glauber não era fraco, né? Ele ia pro embate, né? Até eu ouvi dizer que eles iam utilizar uma fala do Glauber. O Glauber ele tem uma fala onde ele elogia a inteligência do Golbery. Era um homem inteligente, mas ele só elogiou aí esse ponto, assim. E aí dizem que... Eu cheguei a ver circular nas redes sociais, assim, tipo assim, esse cara aqui que era... tipo, mas eram, evidentemente, os seguidores, tipo, recortar uma frase é uma barbada, né? Tu recorta qualquer frase e coloca, né? Mas o Glauber, sem dúvida, assim, ele era um grande crítico, assim. Ele era um homem completamente de esquerda, né? Se a gente for pegar toda a trajetória dele, desses cineastas do cinema novo, né? A gente tem que pensar que começa essa junção de intelectuais, né? Nos anos 50 já, né? A partir do primeiro Congresso de Cinema de São Paulo, que é em 52, onde tinham lá diversos intelectuais que queriam fazer cinema, mas ainda não tinham oportunidade. O Glauber era Nelson Pereira dos Santos, e entre intelectuais, Alex Vianney e tudo mais, né? Alguns deles, inclusive, até eram ligados ao PCB, ao Partidão. O próprio Nelson Pereira dos Santos, se alguém conhece, né? O diretor dirigiu Vidas Secas, dirigiu Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, ele era filiado, né? E o Alex Vianney, que era um grande crítico, um grande intelectual da época, também historiador, que é um cara que é responsável por promover esse cinema novo e tudo mais, fazia também debates com os filmes, né? Mais ou menos como a gente está fazendo aqui, mas ele é o Alex Vianney e eu não, sou o Alex Guilhão. Inclusive, até é curioso a gente pensar que nos anos 50 e 60, não sei se... Assim, bom, vocês são historiadores, né? A gente tinha no Brasil assim, um circuito cultural assim, bem pungente, assim, rede de cineclubes pelo país, né? Festivais de música e tudo, né? Tudo isso, feiras do livro, que isso tem até hoje, mas ficou um bom tempo interrompido, né? Tudo isso foi assim, morto, né, pelo golpe de 64. Né? Esse filme, até falei no começo, né, esse filme que a gente viu agora, ele foi lançado alguns meses antes do golpe. Né? E é interessante a gente pensar assim, que aqui a gente tem um cineasta que ele de certa maneira, ele está tentando escrever a história com a câmera. Mas não no sentido assim, só de reproduzir a história. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental que eu queria colocar para vocês. Não é a questão de tu retratar a história do país. Ele está visando necessariamente a intervenção política. Ele está querendo conclamar as pessoas, né? Ele está repensando a história. Ele não está usando o cinema para, por exemplo, a gente tem nesse filme aqui várias coisas que aconteceram na história do Brasil. Por exemplo, o cangaço, Canudos, o messianismo. Tem a questão do Sebastião ali, que é esse personagem é interessante, porque o Dom Sebastião, né? O Sebastião, se vocês tiveram a oportunidade alguma vez de falar no sebastianismo que aconteceu. Pois é, tem. Então, aquele momento ali do Monte Santo tem a questão do sebastianismo, que era um movimento que, assim, não sei se é movimento religioso, mas tinha assim, esse viés messiânico, tinha uma figura do Sebastião, tinha essa questão de assassinatos, de violência e tudo mais. Não sei se como no filme, mas assim existia. E realmente, eles estão ali também reproduzindo Canudos naquele né? Então a ideia do filme também é reproduzir Canudos nesse momento ali que tem o Sebastião, né? Então, assim, ele está pensando o que a gente pode pensar a partir disso, né?
Então a gente tem ali, basicamente, um personagem que é o Manuel, né? A Rosa, mas o Manuel acaba centralizando um pouco, né? O Manuel é mais ingênuo do que a Rosa, às vezes ficou claro para todo mundo assim. A Rosa é sempre uma espécie de voz da razão. Tudo que ela fala para ele que eles deviam fazer, se fizessem, ele talvez não tivesse se metido em tudo que se meteu. Né? Ela não queria ter ido para o Monte Santo. Ela, em estando no Monte Santo, tenta demover ele e tentar, vamos voltar, ela fala, né? Tem um momento que tem um diálogo ali onde ela fala que vamos voltar, vamos trabalhar a terra, né? Vamos trabalhar, vamos esquecer isso aqui. Aliás, é isso que culmina com aquela decisão do Sebastião de tentar fazer ele matar ela. Né? Porque ele percebe que ela está tirando ele do Monte Santo. Né? Tem aquela morte de uma criança, né? Que seria para justificar, assim, porque não tem muita justificativa para mandar matar ela, nem a criança, claro, mas digamos que ele convenceu que tinha que derramar sangue de um inocente. Isso tem em várias culturas, né? Infelizmente. E no caso dela, ele não tinha muito. Né? Ele próprio que falou que ela estava possuída, né? Porque ela não estava obedecendo o Sebastião e tudo mais. E é um ponto importante da gente pensar também o seguinte: a música do filme, que a gente estava comentando antes, que é muito boa, eu acho um dos pontos altos do filme, mas essa música, ela é uma narração, se vocês perceberam. A música narra o filme. E isso é interessante, que é o seguinte... Não, porque é interessante o seguinte: se vocês pegarem assim, a transcrição das letras e tudo mais, aquilo ali é basicamente uma história de cordel. Então ele começa cantando lá quando a primeira voz que aparece no filme é da música. Porque a primeira coisa a gente vê, cara, o sertão, né? Aquela imagem aérea do sertão, uma cabeça de gado apodrecendo, né? Que é a cabeça que ele tinha que dar lá pro coronel, e aí teve aquela briga ali, ele mata o coronel, mata com o cabo do facão. E aí ele vê o Sebastião quando estava começando ainda, se vocês forem lembrar, no começo estava o Sebastião caminhando com meia dúzia de fiéis ali, ele olha com o cavalo, ele já fica, e ele sai, né? E aí quando ele vai encontrar Maria, começa uma música, né? Que é Manuel e Maria viviam no sertão, trabalhando a terra com as próprias mãos, e aí vai indo. Então essa voz ela vai entrando em alguns momentos específicos da trama. Depois quando os jagunços vão atrás dele e matam a mãe dele, vocês perceberam que foi a mãe dele que morreu? E aí também, né? Meu filho e tua mãe morreu, né? Não foi da morte de Deus, foi de briga no sertão, né? E aí que ele resolve ir para o Monte Santo. Né? Depois também quando entra o Antônio das Mortes, tem uma música dele. Só que essa música dele vai tendo variações ao longo da história, também vai mudando de acordo com o que ele está fazendo. Então quando ele está procurando o corisco, né? Procurou por todo fevereiro, né? E aí vai indo, enfim. E aí isso é interessante porque, na verdade, depois, quando fecha o filme lá, e tem a música do sertão Vai Virar Mar, que é uma coisa que vai se prometendo ao longo do filme, né? Primeiro o Sebastião promete que o sertão vai virar mar, e depois o corisco promete a mesma coisa. Né? E aí quando tem a música lá, fala, né, que está contando essa história, é verdade ou é imaginação? Espero que o Senhor tenha tirado uma lição. Acima ao dividido esse mundo anda errado, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E aí fica essa coisa se essa história aconteceu, porque é uma história. O filme é basicamente uma história de cordel contada por um personagem. O que eu quero dizer? O Glauber, ele é baiano, ele viveu no Rio de Janeiro muitos anos, São Paulo, no Rio de Janeiro basicamente, mas ele era baiano, ele era de Feira de Santana. E ele conta em várias... Isso tem não tá aqui, eu olhei os livros aqui, mas estão só apoiando aqui. Mas, enfim, tem vasta literatura, posso até indicar o Sertão Mar, do Ismael Xavier, o Processo do Cinema Novo, do Alex Vianney, onde ele próprio, né, o Glauber, ele fala, né, que, olha, na Bahia é comum ter pessoas contando histórias de cordel nas feiras, inclusive cegos, tinha um cego no filme. E ele fala, geralmente os cegos estão com um violão nas costas, contando uma história de cordel, e eles iniciam a história já avisando, será que essa história é verdade ou é imaginação? Mas o que importa não é isso. O que importa é o que está sendo proposto. Né? Então, essa história toda ela tem isso. Ela é uma proposta de intervenção, assim, tipo, redação do Enem, assim, está aqui o problema, né? E aí tem ali concentração fundiária no começo do filme, né? O coronel tendo... vocês viram ali...
É interessante essa parte quando tem aquele conflito do coronel com o Manuel, porque ele diz, não, mas a lei está comigo. Porque basicamente o que é a questão ali? O coronel, aquele coronel Moraes, né, ele tem gado, tem várias cabeças de gado, e ele não tendo como cuidar de todas, ele terceiriza algumas. Não, tem um vaqueiro que cuida de umas, outro vaqueiro cuida de outras. E aí quando vai para a feira, quando vão vender, aí vende e tem a partilha, né? Não, uma parte do dinheiro fica para o vaqueiro e outra para o proprietário. O que acontece? Metade das vacas morreram. Aí o que o coronel faz? Não, então é o seguinte, ó, morreu contigo, a metade que morreu era a tua parte, a outra é a minha parte, né? Ali que tem aquela briga, né? Então ali ele está retratando um problema real, né? Ele está retratando um problema real e diferentes possibilidades de desdobramento desse problema, né? Então parte disso e aí ele vai passando por todo aquela trama, aquela fábula toda, né? Que ele vai primeiro para Monte Santo, né? Essa questão do messianismo ela é importante porque o Manuel ele passa por todas essas possibilidades de reação. Ele vai primeiro para aquele mote religioso, depois ele vai para o cangaço, né? Então você está pensando coisas diferentes, muito embora em muitos momentos tenham semelhanças de ação prática. Se vocês forem ver, tem uma parte que os religiosos eles invadem uma cidade, uma vila, né? Uma aldeia, né? Eles batem, né? Pegam as pessoas e jogam no chão, tem todo, né? Mas o discurso é diferente. Isso incomoda um pouco o Manuel, não naquele momento, porque ele está, digamos assim, alimentando a boca do povo. Isso vai incomodar lá depois quando ele mata a criança, né? Que aí ele fica catatônico, né? Vocês viram? E aí depois quando tem o Corisco, está pregando a violência, o Corisco ele basicamente prega a insurreição armada, né? Ele fala, né? O homem é homem quando pega... mas não me lembro se é essa fala. O homem é homem quando pega a pistola ou a faca, né? Então ali a gente está tendo... Só que tem um detalhe, assim, a gente pensa que ele passa por toda essa diferente narrativa, essa fábula, onde ele vai começar no Monte Santo, vai para o cangaço e termina livre, né? No sentido, ele sai correndo e tem aquela simbologia que a gente está vendo o sertão vira mar, né? Então tem um mar no final, assim, que seria a redenção do personagem, né? Mas aí um detalhe, assim, ó, bom, eu até vou contrariar alguns autores clássicos do que eu vou dizer, ou seja, não sei se vou postar esse vídeo, mas é que tem muito essa questão de dizer que ele só se libertou quando ele consegue perceber que ele, ao passar por esses diferentes lugares que, digamos assim, lhe oprimem, e aí ele percebe e sai correndo, né? Mas eu diria que não é que ele se liberta apesar disso, ele se liberta a partir disso. Porque é de fato essa relação que ele vai ter com esses lugares, com o beato, com os fiéis, ele tem que viver aquilo. É a partir dessa relação que vai surgir uma nova relação. E a gente tem que pensar assim, a formação do Glauber. O Glauber ele tem de fato uma formação marxista, né? Isso é evidente, né? Então ele está ali pregando uma praxis no caso do Glauber, né? Ele está, como eu falei, ele está pensando essa história, e a gente tem que pensar que o filme é feito ele é feito em 63 e lançado em 64. Toda a discussão que a gente está tendo desde os anos 50 e 60, a questão da modernidade, atraso versus avanço, tudo isso ele está pensando a partir de uma questão humana e material. Isso que é importante a gente ver, por isso que eu falei, é importante a gente ver lá o começo, o Moraes, as vacas, toda a relação dele de forma assim, com base material, né? E aí, a partir disso, ele vai pensar essa nova praxis, né? Ele vai pensar esse Manuel, esse vaqueiro, né? Os lugares de onde ele vai passar, né? Tudo que ele vai viver, né? E isso que vai mudar ele, de certa maneira. E o personagem do Antônio das Mortes, ele é fundamental no filme. Isso é importante. Tanto que depois, até o filme que eu vou debater depois na sexta-feira, que é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que não é uma continuação desse filme, mas é uma continuidade do personagem Antônio das Mortes. O Antônio das Mortes era um outro ponto. E aí o protagonista é o Antônio das Mortes. E é muito interessante ver a diferença, porque a gente já vai ter lá eu não vou dar spoiler, mas já vai ter um Antônio das Mortes já em conflito, porque ele termina o filme em conflito, se vocês forem para pensar. Claro, ele resolve o problema do Monte Santo, é curioso, né? Porque ele é um sociopata, basicamente. Ele subiu lá no Monte Santo e fez uma chacina. Ele não foi contratado para fazer isso. Ele foi contratado para matar o Sebastião. Só que ele não matou foi o Sebastião.
né? Cara, e o Manuel e a Rosa, ele quase matou o Manuel, né? Ele chegou a engatilhar, me apontar e desistiu. Porque tem uma questão de ele ver eles se libertando e matando, e aí ele não teve coragem. Ele se identificou um pouco com a questão. Porque depois ele fala lá pro Cego Júlio, né? Ele fala, o nome do personagem é Cego Júlio. Ele fala, eu não matei eles por dinheiro, eu matei porque eu não aguento ver esse povo sofrendo, passando fome. E isso é importante. E depois, quando ele vai encontrar de novo o Cego Júlio, ele procura o Cego Júlio, e aí ele conversa com ele lá. O Cego Júlio até pede para ele não matar o Corisco, né? Ele fala, não mata o Corisco, né? O Corisco é do povo, tem toda essa questão e tudo. E aí pensando também o Cangaço, né? O Cangaço tem, principalmente nessa fase final do Cangaço, ligado ao Lampião, tinha um discurso social, né? Aí, claro, vai ter várias discussões se de fato isso se via na prática, mas assim, existia um discurso também social, né? E o Corisco tem esse discurso no filme, né? Ele fala também de vou usar a faca na espada, enfim, aquele para fazer o povo tenha o que comer, né? Tal. E o Cego Júlio, digamos que reconhece isso e tenta demover o Antônio das Mortes dessa missão, né? Só que o Antônio das Mortes ele tá obstinado, né? E de novo, não é por dinheiro, porque ele fala até pro Cego Júlio que um dia vai ter que ter uma guerra maior nesse sertão, né? E para acontecer essa guerra tem que morrer o Corisco, tinha que morrer o Sebastião e vou ter que morrer eu depois, né? Ou seja, ele quer que eliminem esses elementos de força, né? Que de certa maneira estão em torno daquele povoado, né? Então ele identifica esses elementos, ele se identifica como sendo um desses elementos, e aí ele diz que ele também tem que sumir. E aí depois tem o próximo filme onde ele vai ter esse conflito, e aí, enfim, quem puder vir, o filme é um pouco menor até já, é atores também, e eu espero que tenha um som melhor, assim, né? Porque eu acho que, enfim, e aí a gente vai ter ele, e tem até uma questão de um professor de história que tem no filme, eu acho que é bem interessante, porque aí ele vai ter uma prática mais voltada a nós. Eu até na minha fala de sexta eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão de ele pensa a escrita da história no filme seguinte. E eu acho que, basicamente eu acho que esses pontos que eu queria tocar, né? Eu acho que a gente tem que pensar esse filme ele é importante não só pra gente, como eu falei, pensar a história do Brasil como uma representação, mas assim, ele é uma linguagem para a gente pensar a história, né? Tanto a partir da sua base de produção, pesquisando os elementos de época, como também essas alegorias que estão no filme, né? Essa linguagem mais de ordem subjetiva, ou seja, como eu falei, essas questões, os diálogos, né? A gente tem que separar esses personagens, né? O Antônio, o Corisco, o que cada um está representando, esses debates que estão, mais os debates, esses embates que estão no filme, né? E entender os interesses que estão por ali, porque, como eu falei antes, o Glauber, ele fazendo esse filme, ele está pensando numa espécie de escrita com a câmera, né? Ele está escrevendo a história do Brasil, repito, mais uma vez, não só em termos de representação, até porque tem representação no filme, mas não é o básico. Ele está pensando uma ambientação histórica e a partir disso fazendo proposições. Porque ele é um artista intelectual e também tem a sua visão de mundo, também tem a sua questão ideológica, ele também é militante e tudo mais, né? Então, a partir disso, a gente tem todas essas questões. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui. Acho que já falei, uns 20 minutos. Bom, acho que para começar aí é isso, né, pessoal? O início parece muito vago. Assim, eles falam primeiro de Dom Pedro, falam da exposição. Isso no Monte Santo, né? Aí eu fiquei, mas tá passando século XIX. Mas aí que tá, porque quando invadiram Canudos tinha essa justificativa. Eles diziam que essa comunidade de Canudos, eles querem voltar com o Império e tudo mais, né? Mas eu diria que nesse ponto é importante, digamos que o filme ele tem uma temporalidade meio elástica, assim. No que eu consegui pescar, assim, de data exata, é só quando eles encontram Corisco. Que eles falam, faz 3 dias que o Lampião morreu. Eu ia comentar isso. Quando é que o Lampião morreu? 28 de julho de 1938. Tá, então sim. Isso é 31 de julho. Esse ponto é importante, porque isso é um fato que é real,
que há uma emboscada, você deve saber, há uma emboscada para esse grupo do Lampião. O cangaço, assim, pessoal, o cangaço ele não era um grupo hegemônico. Às vezes a gente pensa, o cangaço é um grupo. Não, tem vários grupos diferentes, né? Que digamos que cada líder tinha o seu grupo, né? E o Lampião era o maior de todos, né? E esse grupo do Lampião sofreu uma emboscada numa gruta, né? E alguns sobreviveram, né? O Corisco era pra estar nesse dia, não estava. Isso é um fato real. O Corisco realmente sobreviveu, né? E aí é interessante que tinha a polícia volante, né? Que era quem caçava esses cangaceiros. E tinha pessoas que eram contratadas, pessoas que eram pagas para caçar cangaceiros, né? E, inclusive, o nome mais famoso era o Zé Rufino, conhecido como o matador de cangaceiro. Tem até um documentário sobre ele. E é curioso porque foi ele que matou realmente o Corisco. O personagem dele não chega a basear o Antônio das Mortes, tá? Ele é bem diferente. Mas ele depois mata o Corisco numa emboscada. E é interessante que muitos anos depois, com os dois já muito velhos, desculpa, os dois eu digo é o Zé Rufino e a Dadá, que é a companheira do Corisco, que sobrevive no final, né? Levou um tiro na perna. Isso aconteceu realmente aconteceu quando teve emboscada ao Corisco. O Corisco morreu e a Dadá foi baleada na perna. E na vida real, no caso, né? Os dois já muito velhos, a Dadá e o Zé Rufino, eles se encontraram. Teve uma conciliação. Olha só, né? E aí até ele fala, o Zé Rufino, eu lembro uma reportagem de época sobre isso, assim, bem interessante. Que até ele fala que eu não queria ter matado o Corisco, eu não tinha nada contra ele, mas enfim, era meu trabalho e tal. Até, enfim... Parece que ele fala que ele diz, contra a minha vontade. Sim, isso ele fala do Sebastião. Nesse sentido de fala. Porque aquela coisa, eles têm uma relação que os dois são guerreiros, assim, eles têm uma relação de ódio, mas eles têm um certo respeito, uma certa admiração também, né, pelo outro, assim. Tem um filme que ele fala em questão de república. Provavelmente é a República Velha, né? Sim. Nossa, tem uma questão de coronelismo também. Aí encontrar o fazendeiro. Perfeito. A questão de Sim. Mas a questão do coronelismo, digamos que não morreu hoje, né? Assim, é claro, não é mais dessa época, né? Mas assim, eu acho que isso também é um ponto importante, né? Porque tem muita coisa no Brasil que não mudou, né? Tem muita coisa no Brasil que não mudou. O filme começa mostrando a questão da concentração fundiária, né? Poucos proprietários com muita terra. Mudou? Na verdade cresceu já, né? Da época do filme, da época da produção do filme de 64 para agora, aumentou até a concentração fundiária, né? Muitas pessoas expulsas de suas casas e tudo mais. Isso só cresce no Brasil, né? E essa é mais uma questão que a gente pode pensar a partir do filme, né? Pode pensar a partir, né? Isso é uma linguagem aplicável à história, digamos assim, né? Mas o que me chamou a atenção os personagens, o modo filmado, eles parecem que estão sempre flutuando, tudo meio em câmera lenta, o caminhar dele, parar, isso está querendo dizer alguma coisa, isso faz parte da técnica, ou seja, da linguagem. Da linguagem. Isso sim. Irrita. Eu sei porque. Mas isso está dentro desse. Claro, porque o que acontece. Tem muito a ver com a ideia na cabeça, a câmera na mão. Nenhum. Nenhum. A opção dele parece às vezes por muito uma ação teatral. Assim. Sim. Quantas pessoas. Mas é que tá. Quantas pessoas vocês acham que estavam na produção do filme, filmando? Chutem um número. Acho que 2 ou 3. 6 pessoas. 5 ou 6. Não, mas isso é nada. Isso é nada. Isso é ninguém. Eu filmei curta-metragem. Pra quem não sabe, também sou diretor, então já dirigi 3 filmes. Eu já dirigi filme que. Foi uma opção que ele fez de. Não, claro. Não, no mínimo tu tem 15 pessoas no set num curta-metragem, entendeu? Hoje, com equipamento digital, que é. Digamos que é mais fácil de manipular do que o que eles tinham na época. Então ter 5, 6 pessoas é nada. E esse ponto é importante, porque o que acontece aqui é o seguinte: ele está pensando ali uma nova linguagem para o cinema brasileiro. Porque acontece o seguinte: até então, se a gente for pegar o cinema brasileiro, os anos 40, 50, não, até os anos 40, vai ainda mais, mas
Tem as chanchadas no cinema brasileiro, né? Que eram filmes musicais, tudo, que se baseavam basicamente nas comédias e nos musicais americanos, né? E aí o que esses intelectuais vão atacar, Glauber, Nelson Pereira, Alex Vianney, Rui Guerra, Paulo Emílio Salles Gomes, eles vão dizer que é uma linguagem industrializada, americanizada, que isso não representa o povo brasileiro e que eles precisam de uma nova linguagem para o cinema brasileiro, né? E isso está muito claro depois do Manifesto do Glauber, que é o Estética da Fome, né? que é de 65, um ano depois desse filme aqui. Que aí ele vai defender essa linguagem, ele vai dizer que não, nós temos que mostrar fome, temos que mostrar a violência dos povos oprimidos, né? Ele vai dizer, a ideia basicamente diz um espelho quebrado, né? Que nós temos que ver a realidade do Brasil, nós temos que pegar essas camadas populares e dar voz a elas, e chama de espelho quebrado porque a realidade é feia mesmo, é isso aí mesmo, né? E essa questão assim, mais teatral é interessante, porque ele vai basicamente tentar utilizar técnicas do teatro do Brecht, né? do Bertolt Brecht, né? Então ele basicamente ele vai ampliar esse espaço fílmico. O que isso quer dizer? O espaço fílmico é esse aqui, atuem. Vocês sabem as falas, vocês sabem a ação, atuem, a câmera segue. O que não é feito no cinema tradicional. Sim. Né? O diretor delimita o espaço, ou seja, tu fica aqui, eu vou filmar aqui, depois eu vou cortar, vou filmar do outro lado, e aqui não. Né? E aí ele está pensando nesse distanciamento do Brecht, ou seja, o público ele tem que ser levado para a história, mas ele não tem que se identificar com o personagem no sentido de que legal esse personagem sou eu, sabe? Então ele vai pregar esse distanciamento, né? Isso o Brecht, né? E aqui ele usa um pouco isso. Até o ator que faz o Corisco, que é o Otton Bastos, ele era um ator de teatro já bem renomado na época, né? E o Glauber estava assistindo uma peça que o Otton Bastos era o ator principal, que tinha essa técnica, né? E ele ficou impressionado, foi por isso que ele chamou pro filme, né? O Otton Bastos, tá? E o Otton Bastos ajudou nisso, assim, como fazer isso e tal. Mas todos eram atores de teatro, Geraldo Del Rey mesmo. Sim. Depois ele fez cinema a vida inteira, né? E teve uma cena ali que quase no final, que uma das atrizes ali, cara, passa na frente da câmera. Eu não vi isso. Uma falta de educação. Alguém reparou? Antes de dar o beijo, aquela atriz, ela sai da esquerda. Sim. Tá ele. Sim. Ele tá bem nítido aqui, tá? Sim. Ela interrompe um momento que digamos que não era para interromper. Então, Pois é, mas claro, que com a nossa visão. Claro. Pô, esse cara tá querendo dizer uma coisa. Claro. Primeira coisa que me passou na cabeça, por que falta de educação? Cortar a minha frente. Sim. O que o cara ia fazer, né? Mas eu vou dizer, isso é o tipo de coisa que digamos que é desejável para ele, porque ele tem essa coisa de querer trazer uma inquietação para quem está vendo. De que ele se incomode, sabe? Pois é. Porque então, a ideia é que tu vai se engajar se tu sentir isso. Mas tem. Tem isso. Tem isso, claro. Tem essa questão da linguagem ali, né? Toda a paisagem e tal, inclusive o personagem. Sim. Isso chamou a atenção. Claro. Não, e é interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele está criando umas novas linguagens como isso, ele também está assim, usando linguagens que já existiam, como do neorrealismo italiano. Cara, não era assim, mas assim, essa questão de alongar cenas, de ter vários protagonistas, né? E, por exemplo, tem um cineasta que é o Sergei Eisenstein, não sei se você conhece. Tem uma cena famosa de um filme de 1920 alguma coisa. Coração Potequim. Então, aquela cena da escadaria. Sim, a escadaria. Mas o massacre dos Beatos ali é baseado na... Sim, deu pra ver o pessoal subindo. Sim, e o que é o que defendia o Eisenstein, que era um diretor soviético, russo, que era montagem dialética. É o confronto dos personagens na montagem que vão dar novos significados para o espectador. E querendo ou não, nesses momentos mais de tensão, principalmente quando o cara está tendo um massacre, tu fica muito imerso na cena. Sim. A câmera se mexendo parece como se fosse tudo naquele momento de confusão, tu não vai ficar estático. Não, vai acontecer, tá em movimento, e nas cenas em que realmente tá a câmera fixa e parada mesmo. Tá eles decidindo, né? Vai ficar ou tu vai embora? Pergunta pro Manuel, assim. Sim. Realmente
para focar e prestar atenção. Assim. É interessante, porque tipo, fica mais parecido com o que a gente tem hoje em dia tipo, no cinema documental. Assim, sim, não, mas é isso, mas tem a ver, tem tudo a ver, galera, porque se a gente vai pensar, por exemplo, até no neorrealismo italiano, lá no começo dos anos 40, os caras já pregavam uma linguagem mais próxima do documentário. Sim. E o Glauber, ele vai pegar esse estofo, ele vai estudar esses caras da Itália lá. Ele está pensando nessa aproximação, não há dúvida. Ele pensa nessa aproximação com a linguagem documental, não tenha dúvida. E isso é bem visível no filme, assim, eu diria. Assim, né? Essa coisa de tu não pensar um filme como esse espetáculo... Claro. Ele não está pensando naquela estrutura do cinema clássico hollywoodiano, né? Que é a divisão entre os atos, né? Começo, meio e fim, o protagonista começa uma situação, tem a apresentação do problema, ele vai, resolve, termina, tudo certo, né? Isso é chamada estrutura clássica do cinema hollywoodiano. Não, aqui ele quer o contrário, ele quer quebrar isso aí. Ele quer quebrar isso aí. Claro. E quebrou, né, agora? Até que para quem quebrou é outra história. Que isso é outra crítica também que você faz assim, ao Glauber e os cineastas, esses contemporâneos dele, né? Que muito vai se dizer, mas é lindo, mas para ninguém vir. Tem esse outro debate também, que é do público, né? Porque eram filmes muito premiados, mas com bilheterias baixas, né? Então também tem essa crítica que muitos fazem, né? Não deu grandes bilheterias esses filmes dele, né? Mas eram muito reconhecidos no mundo afora, assim. E até hoje os filmes dele são muito estudados, assim. Os filmes dele são super reconhecidos no mundo afora, assim. Ele não para corrigir algumas coisas, porque para sair daquela situação terrível, a primeira coisa foi a questão do fanatismo religioso. Sim. Ali não funcionou, vamos para o Corinthians, vamos cantar. Ali também não funcionou, foi em direção à liberdade. Não teve nenhuma pregação, igual podia ter feito isso. E ele abandonou a mulher também. Como? Quando? Abandonou? Tá, mas aí é o tipo de questão que a gente tem que... É claro, eu estudei o filme e tudo. Ali é o seguinte, ali não era para ter acontecido. É que a atriz caiu e não tinha rolo de filme para refazer. Sério? Eu achei É pessoa... Por que faz mais sentido os dois? Como? Porque deixou ela pra trás, né? Porque não faz sentido deixar pra trás. Porque acontece, como não tinha rolo pra refazer, quando ela cai, eles estão filmando aquilo ali, eles estão filmando numa Kombi. Uma Kombi filmando aqui, ela cai, o Glauber sabe, ele grita na Kombi, continua! Porque na hora que ela meio que cai, ele olha pra trás, ele dá uma olhadinha pra trás. E aí ele olha, como refazer. E o Glauber tinha uma coisa também que ele nem gostava de refazer cena. Isso era uma coisa que ele dizia, não, saiu assim, é assim. O filme também tem isso. É claro que se acontece uma coisa grotesca, não, é claro, né? Mas assim, se não, é isso, né? Mas assim, a minha interpretação, isso que é bom. Que essa linguagem fecha com um ambiente todo de aridez, seca, tudo fica meio dependendo, assim, denso, no sentido de... Sim. É que tem uma coisa também que assim, as ações do filme elas são lentas, né? É um filme mais lento, assim. São poucos momentos que ele vai ter, como tem o tiroteio no final ali, que daí já é mais... Mas mesmo o tiroteio ele demora a começar, porque tu vê o Antônio, ele vai, ele para, ele cerca a presa, né? Ele cerca a presa ali, aí que ele começa... Adriano? Ele tem algum significado, ele ter feito aquele sinal da cruz com a espada lá no rosto dela, da mulher, lá no meio da igreja? É que ele ia sacrificar ela. Só por causa da criança? Só? Sim. Tipo, não, é que ele ia sacrificar ela também, né? Sim, pois é. Aí ele, como ele ia sacrificar ela em nome de Deus, era isso, né? E aí o Manuel grita, ele se assusta e deixa cair a faca, né? Sim, de fato o Sebastião não era um assassino. Não. Ele matava ela logo, ele era um cara. Apesar que ele matou a criança ali, mas não, claro. Não, é muito diferente do Antônio. Antônio, sim. Frio, assim. Ele, digamos que tem as ideias dele. No filme ele quem mais tem ideias, eu diria, assim, no sentido de elaborar suas ideias.
Mas ele é um cara... É mercenário, cara. Mercenário sociopata. Ele gosta, também, sim, concordo. E claramente gostava daquilo ali. Gostava de matar. Poderoso e forte matando os poderosos, então... Com certeza. Assim como o Corisco. O Corisco gosta também. O Corisco tem prazer também. Não há dúvida disso. Mas eu acho que o Antônio é mais claro. O Antônio é mais claro. Quer falar? Mas durante aquele intervalo ali, ele falava meio baixinho, mas é para captar, ele falava que o sangue do inocente para limpar a alma dos pecadores. Está se referindo ao discurso bíblico. Sim. Não, mas ele conhecia o discurso bíblico, não? Ele conhecia o discurso. Ele conhecia a Bíblia, claro. Ele está se colocando ali como um santo, né? Sim. E aí ele, digamos que ele escolhe. E é interessante o seguinte, ele está se colocando como um santo. Agora, se você for pensar, o Antônio, quando está negociando com o padre fala: olha, Jesus entrou na igreja e chibatou os caras. O exemplo está nos evangelhos. Então a gente tem essa dualidade. No final, quando ele deu 600 coroas, olha, é necessário correr o sangue. Mas ele negociou o preço, né? O padre, é necessário ter o sangue para poder purificar a própria Deus. Não há dúvida disso, né? E aí tem essa dualidade que é a questão do Deus e do diabo. Porque o Corisco ele diz: não, ele é o diabo lá, eu sou Deus, cara. Ele chama, ele fala pro Antônio: não, quero enfrentar o Antônio. Ele não tinha nem bala mais, né? Porque vai ser o duelo do. Daí ele fala do duelo do dragão da maldade contra o Santo Guerreiro. Aquela dancinha. Mas é o seguinte, né? É interessante quando ele vai. Aquela fala final do Corisco, que ele pega a espada, assim, divide no meio. Se vocês forem ver, um lado é meio escuro e outro é meio claro, assim. Tipo, digamos que Deus e o diabo estão em todo lugar. Não. Ele gosta de se ver como sendo o bem contra o mal. Ele, o bem contra o mal. Mas é evidente que não. Nem o Antônio, nem ninguém. Essa é a questão. Nem ninguém. E o Manuel, ele passa o tempo inteiro buscando esse Deus, esse bem, e ele acaba vivendo. O único que acredita realmente no Manuel. Como? O único que acredita. O único que acredita. Que a voz da razão, a probabilidade dele, senão é um monte quando ele estava dizendo que a minha mulher está fazendo ele, é mentira. Claro. Só no final lá que ele fala, ele reconhece também porque ele já está cansado e porque o próprio Corisco já avacalhou até o Sebastião, né? E aí ele fala: não, até agora não fiz nada que tu quis, agora vamos fazer o que tu quiser, né? Mas não fizeram também, né? Quer dizer, sei lá, eles fugiram do Antônio, né? Porque ela fala: vamos embora. Ela sempre quis isso, sei lá pra onde, mas vamos sair daqui, né? Não tem muito sentido. Cara, é claro que o Manuel também ele tá buscando proteção que ele nunca teve. Isso também é importante. Porque digamos que tudo começou quando ele sozinho teve que enfrentar 3, 4 jagunços, né? E ele também também tem medo, né? Mas ao mesmo tempo ele tá, assim, digamos que ele é suscetível. E a Rosa é muito mais racional, né? E acaba não tendo voz nunca na relação, né? Não tem. Sim, me parece que o pano de fundo ali, que a voz da razão daquilo ali é o que não existe até hoje, até agora. A voz da razão. Tu acha que não tem voz da razão agora? Sim. Eu tô brincando. Plena era da razão. Estamos no auge da era. A nova era dos extremos, né? Pode começar a falar. E é isso, obrigado, pessoal. Então, a gente se vê na próxima.